Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Diógenes e, como vocês já sabem, podem me chamar de Dio, e estamos começando o nosso terceiro encontro, nosso terceiro assunto da oficina Por Onde Anda a Poesia, Caminhos e Diálogos. Antes da gente começar, é importante dizer que essa oficina ela faz parte do projeto Escola Tem Cultura e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Cultura, Ministério do Turismo, Fundo Nacional de Cultura e Lei Aldir Blanc. Bem, esse é o nosso terceiro encontro, né? No primeiro encontro a gente falou sobre poesia e subjetividade, no segundo, poesia e cidade, e agora a gente vai falar sobre poesia e escola. Pois bem, vocês que estão me assistindo, seria muito interessante vocês pensarem qual é a imagem de poesia que vocês têm a partir do que vocês aprendem na escola. É legal? Não é legal? É muito legal? É chato pra caramba? Qual a impressão de vocês a respeito dessa poesia? Aquela poesia que aparece no livro da escola, e aí vocês têm que interpretar aquele poema, talvez aquele poema caia na prova, e aí vocês têm que estudar, tem que ler um determinado livro, porque aquele livro vai cair na prova, e tem que ler o livro para poder responder determinadas perguntas. A avaliação vai ser em cima da leitura de um livro de poesia ou de um livro de prosa. Enfim, tudo isso faz com que vocês tenham qual impressão da poesia? É uma impressão boa? É uma impressão ruim? É algo que tem a ver com a vida de vocês? Ou é algo que vocês simplesmente encontram na escola, mas saindo da escola vocês não sabem mais nada aonde tem poesia, se existe poesia, se tem alguém fazendo poesia, se tem alguém pensando poesia, e principalmente se tem alguém fazendo poesia a respeito de algo que seja próximo de vocês, da realidade de vocês. É esse tipo de poesia que vocês encontram na escola? Bem, por que eu fiz essas perguntas? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas que têm as suas primeiras experiências poéticas ou literárias na escola e essas experiências não serem tão boas. É claro que a gente fala em primeiras experiências ali quando o aluno está com 14, 15, 16 anos, mas é claro que ele já teve outras, né? Mas muitas vezes ele não encara isso como uma experiência poética, uma experiência literária. E muitas vezes nem mesmo a própria escola, muitas vezes nem mesmo o próprio professor encara aquela experiência prévia como uma experiência literária. Só vai ser considerado literário mesmo a partir do momento em que está lá escrito no boletim, né? Literatura. Está escrito na prova, literatura. Aí sim é entendido como, como uma experiência poética ou até mesmo literária. E nesses momentos, muitas vezes a gente encontra pessoas que têm lembranças que não são muito boas de determinados livros que tiveram que ler, determinadas experiências que passaram, justamente com essa coisa da leitura e ao mesmo tempo não uma leitura prazerosa, mas aquela leitura imposta porque tem que se fazer uma prova sobre. Então, pensem a respeito disso. Tem algum livro, algum momento na escola em que vocês passaram por esse tipo de coisa? Algum determinado momento, assim, de um livro que vocês tiveram que ler meio que obrigados, na força, simplesmente porque tinham que fazer uma prova? Isso aconteceu e como é que foi? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: lógico, como eu falei nos nossos outros encontros, esse é um assunto que rende muita coisa. Então a gente vai falar de alguns tópicos apenas, tá? Por exemplo, algo que pode acontecer e que acontece bastante é justamente o caráter pedagógico do texto poético.
Ou seja, a poesia como uma brincadeira dos sentidos, da palavra, da sonoridade, muitas vezes acaba ficando em segundo ponto, em um segundo momento, porque o foco é justamente o caráter pedagógico, é aquilo que se quer ensinar. Muitas vezes a questão poética acaba sendo um apêndice do ensino de língua, né? Ensinar a língua portuguesa, a questão da comunicação. A gente já viu que a literatura ela pode comunicar, mas ela não é só isso, ela vai muito além. Né? A questão da gramática também, a mesma coisa. Ou seja, não se brinca com os sentidos, os sons, as imagens, a imaginação, por uma série de fatores que vão desde o desconhecimento do professor, passando por questões internas da escola e indo para a questão do cronograma mesmo. Né? Não dá tempo, acaba se privilegiando outros pontos. E a questão poética acaba sendo usada para questões consideradas mais importantes. E um outro ponto que também é muito importante e que acontece muito é justamente os alunos, vocês quando entram em contato com textos que não batem com a faixa etária. E aí, é claro, isso é uma questão do professor, isso é uma questão da escola. Né? Muitas vezes a gente acaba tendo contato com os autores que são muito bons, mas que naquele momento não querem dizer muita coisa. Eu mesmo tenho um exemplo com Machado de Assis. Eu fui ler Machado de Assis na escola com 14 anos e odiei, porque não tinha nada a ver comigo. E durante muitos anos eu carreguei isso, sabe? De ter que ler Machado de Assis e falar, cara, não vai, não gosto, não tá legal. E imagine, né? Alguém que faz letras falar que não gosta de Machado de Assis é quase que é uma heresia, né? Mas aí, enfim, era algo pessoal, né? E aí eu fui ter uma professora na minha especialização em literatura brasileira que ela me fez ler Machado de Assis com um outro olhar, e aí mudou completamente, sabe? Muitas vezes depende disso também, de um professor, de alguém que chegue para vocês, para os alunos, e promovam um outro olhar sobre um determinado texto, sobre um determinado poema, sobre um determinado autor. Isso contribui muito para que a gente não tenha essas situações difíceis, não precise passar por elas. Né? E se a gente está falando de escola, a gente está falando de ensino, testes, provas e notas. Ou seja, tem todo um processo escolar que precisa acontecer e esse processo não pode ficar à mercê do que a poesia tem de bonito. Ele tem que acontecer. Ou seja, a poesia, nesse ponto, acaba sendo jogada de lado, porque muitas vezes ela é vista como algo que não vai fazer esse processo escolar ir para frente, o que é uma pena. A gente tem a escolarização como processo de aprendizagem, ou seja, colocar o aluno para aprender algo que é considerado extremamente relevante para a vida adulta. Né? Então, toda a instrução é passada como um caminho aberto para o conhecimento. Ou seja, essa orientação é uma orientação que, segundo os professores, segundo a escola, é uma orientação que transforma, né, que prepara. Mas a gente sabe que a escola, na verdade, é um sistema pautado na objetividade, na necessidade do que o aluno deve aprender, partindo sempre do princípio de que já existem ali profissionais dentro da escola que sabem o que o aluno precisa aprender, e isso é fato. Nós temos muitos profissionais excelentes e escolas muito boas, mas também a gente tem aquelas outras que deixam muito a desejar. Difícil falar isso, né? Deixar muito a desejar. A busca pela comparação entre o que foi ensinado e o que o aluno aprendeu, isso acontece bastante também, né? Se o que saiu do professor saiu de maneira correta
e se o que chegou ao aluno chegou de maneira correta e o que ele conseguiu aprender, absorver daquilo que foi passado, né? Diagnosticar como a escola e o professor contribuem para o desenvolvimento do aluno, isso também acontece bastante, né? E aí, esse modelo de escola, ele passa a ser copiado. Quer dizer, toda essa objetividade, a questão do conhecimento, da aprendizagem, tudo isso se transforma num modelo, num sistema, num padrão, que leva muitas vezes os alunos a buscar a perfeição. Mas aí quando a gente fala de perfeição, a gente não fala de perfeição daquilo que se absorve. A gente fala de perfeição na questão de nota, de prova, de teste. Muitas vezes o aluno ele só estuda para aquilo quando estuda, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando estuda, ele estuda para o teste, ele estuda para a prova. Ele não estuda necessariamente para saber aquilo para levar para a vida dele. Então, essa busca da perfeição, ela passa pela nota, mas também passa pela perfeição de atingir os resultados colocados pela escola. Ou seja, tudo aquilo que for por um outro caminho é considerado erro. Mas será que é erro mesmo? Ou uma outra maneira de ver determinadas questões? Né? E aí a gente tem a repressão ao erro, a estigmatização do fracasso. Né? Situações em que a gente vai separando justamente, né, aqueles que são os corretos, vamos dizer assim, né, aqueles que atingem o ponto objetivado pela escola, e aqueles que seguem caminhos mais tortuosos, que não são tão diretos assim, né? Até porque a gente está falando de avaliação, e a avaliação ela é pontual muitas vezes, né? Trata-se apenas de um modelo limitado, ele não quer dizer o que o aluno de fato é, né? Porque a gente tem a importância que é dada a esses resultados, né? Um aluno que tira 10, ele normalmente é considerado um aluno muito melhor do que um aluno que tira 4. Mas por que será que ele tira 10 e por que será que o outro aluno tira 4? É simplesmente porque um é melhor que o outro? A supervalorização dos acertos, né, que tem muito com essa coisa da nota e de atingir esses objetivos estipulados pela escola. E a ideia de competição. Eu quero tirar a nota maior. Não, eu quero tirar a nota maior. Não, eu quero tirar a nota maior. E aí muitas vezes se preocupa com a nota e não se preocupa de fato com o que se aprende. Diante desse panorama, a gente se pergunta: será que há espaço para o lúdico, para a imaginação, dentro dessas questões de ensino, de prova, de nota, de teste, de avaliação? Como é que seria avaliar um processo lúdico? Precisaria de avaliação? E caso precise, como é que poderia ser feito? Vocês na posição de alunos, como é que vocês se sentem sendo testados de maneira objetiva e testados de uma maneira mais lúdica? Pensem nisso. E dentro e fora da escola, poemas e poemas. Aqui falando de poesia, a gente tem a poesia que aparece na escola, né, nos livros, né, que os professores apresentam e tem toda aquela matéria, enfim. E poemas que estão fora da escola, de gente que está fazendo poesia na rua e que não tem os seus poemas levados, os seus poemas fazendo essa migração da rua para a escola e também fazendo da escola para a rua, né? Vamos fazer um momento da leitura agora com 2 poemas que vão falar justamente dessa questão da escola de diferentes maneiras. Essa aqui a gente vai tratar de um poema que está no livro Poemas para Brincar, do José Paulo Paes, que é um poeta.
né? E vamos ver como esse poema se adequa à maioria das propostas estipuladas pelas escolas. O poema se chama Convite. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bem, nesse poema a gente vê como a ideia de poesia como brincadeira ela é mostrada de maneira muito clara, né? Assim como alguém brinca com bola, com papagaio, com peão ou qualquer outro tipo de brincadeira, a poesia também é uma grande brincadeira, né? Só que ao contrário de outras brincadeiras, quando você tem um objeto e você usa muito aquele objeto se gasta, né? E a poesia não. Quanto mais você brinca com elas, mais nova a noção de poesia aparece, fica na sua cabeça, né? A gente chegou a falar alguma coisa a respeito disso, dessa poesia que se renova, né? Que se brinca e se renova e está sempre mostrando uma nova cara. Essa ideia de brincar de poesia, teoricamente, ela é muito boa, né? E ela aparece justamente aqui nesse poema, e esse poema, assim como a própria obra do José Paulo Paes, é muito procurada pelas escolas, né? Justamente para tentar passar essa ideia de brincar de poesia. Agora a gente vai ver um outro poema que não necessariamente aparece tanto nas escolas, mas que fala de escola e que tem um outro tipo de brincadeira. Aqui a gente tem um poema do poeta João Paiva. Eu vou fazer uma leitura, mas eu vou pedir para que vocês entrem nesse link que está aí em cima, tá? Por quê? Porque nesse link está o próprio João Paiva falando o poema dele. E ele fala de uma maneira muito particular e que faz todo sentido para o poema. Então é muito importante que vocês entrem nesse link, procurem João Paiva. O poema é Devagar Escola. Eu vou tentar fazer uma leitura mais ou menos parecida com o que ele faz, mas a maneira como ele fala esse poema é muito particular, é muito interessante, é muito forte, é muito única. Então, vamos fazer essa leitura e depois prestem atenção na própria leitura, na própria fala do João Paiva. Devagar escola. A escola é por isso, história sem ofício, oficina sem serviço, rápido demais. Quer andar e deixar para trás, reclamam do atraso, ritmo ditado no ritmo da ditadura, são ditados da tortura devagar, escola. É por isso que é escola, senão não sai da escola, escora lá fora, espera acabar a prova de bala, depois volta para a sala, estuda moleque, se não quiser ir para a vala. Mas a matemática é uma matemática, deixa as crianças estáticas, sem utilidade na prática e sem contar gramática, que mais parece uma sátira devagar, escola. Se não quer que a escola ensina algo que preste, tira logo esse estresse, você é o remédio para acabar com esse tédio que impera nesse prédio, com a indisciplina do ar, dessa rotina escolar. Então ensina a amar a todo mundo, é o que está faltando no mundo. Devagar, escola. É escola e se esfola a mente da galera, controle social, fecha a mente de geral, educação de verdade, oferece liberdade, ajuda a comunidade, ajuda na cidadania, na luta de cada dia, os moleque alivia, mas devagar a escola. É por isso que a escola, comunidade à sua volta, vê se não ignora, ensina sobre história, incentivando a luta de agora, essa mente que não explode, escola, vê se não fode, desse jeito não pode, os moleque pede, acode, alguma coisa que atraia, que nos chama atenção, e que nos livre da vala do show da vida, meu irmão, e que nos livre da vaia
do show da vida, meu irmão, e não nos deixe que caia em qualquer boteco de esquina. Alimente a esperança e o desejo de mudança no coração das crianças. Muita comida na pança, preciso de confiança. Escola, vê se avança, mas devagar, escola. Que aí não cola. E a cola vai virar uma escola. Vai ficar de enfeite. Só um mero lembrete. Os moleques têm sede de saber, descobrir, conhecer, de sorrir, envolver, interver, saber vir, saber ler, saber que pode contar com você. Mas devagar, escola. Eu tentei fazer uma leitura mais próxima da do João, mas é justamente isso, essa coisa do ritmo, né, de falar mais rápido e muitas letras parecidas, muitas palavras. Vocês podem ver quando vocês acompanharem a leitura dele, vocês vão perceber que algumas coisas que estão escritas ele não fala, algumas coisas que ele fala não estão escritas. É como se fosse um outro corpo, né? É o mesmo poema, mas por uma outra perspectiva, a perspectiva da fala, né? E isso é muito interessante, ver esse tipo de comportamento com a poesia, uma poesia que dificilmente aparece na escola, mas que muitas vezes a gente vê os alunos, né, muitos alunos falando, poxa, isso sim tem a ver comigo, sabe? Tá falando uma coisa que eu entendo, tá falando uma coisa que está próxima da minha realidade, eu consigo me ver ali. E isso talvez me leve até a querer escrever alguma coisa sobre, porque se ele escreveu isso, e isso é poesia, por que eu não posso tentar fazer também? Né? E toda poesia começa pela leitura, gente. Sempre. Quer escrever? Primeiro tem que ler. Então, esse Devagar Escola é o poema que eu trago para contrapor o primeiro poema, para mostrar de diferentes maneiras como a poesia dentro da escola e fora da escola elas podem funcionar de diferentes maneiras, estabelecendo diferentes diálogos, tá? Bem, agora a gente tem a hora da atividade. A atividade é a seguinte: escreva como você organizaria um sarau na sua escola. Vocês sabem o que é um sarau? Já tiveram um sarau na escola de vocês? Se já teve, como foi? Vocês gostaram, não gostaram? Era um sarau que tinha muita gente, tinha pouca gente? Tinha palco, não tinha palco? Tinha som, não tinha som? Tinha microfone ou não tinha? Os alunos se apresentavam, eram só os alunos ou os professores, ou qualquer pessoa da escola podia se apresentar, ou até mesmo gente de fora da escola podia se apresentar também. Como é que era e como é que vocês imaginam um sarau? Né? Em cima de tudo isso, eu vou pedir para que vocês escrevam como vocês organizariam um sarau na sua escola, mais ou menos como está na imagem. Né? E para isso, vocês precisam mencionar o seguinte: o que caracteriza um sarau? O que vocês acham que deve ser um sarau? Né? Um encontro de pessoas que gostam do quê? Elas têm os mesmos gostos? Os gostos são diferentes? Será que o sarau se faz mais pela diferença ou pela semelhança entre as pessoas que estão ali? O que é preciso para fazer um sarau? Né? Que tipo de espaço na escola de vocês? Na escola de vocês há espaço para esse tipo de manifestação artística, de manifestação poética? Um lugar onde as pessoas possam se encontrar, claro, depois da pandemia, né? Com todo mundo vacinado e bem. Tem esse espaço? E se tem esse espaço, como é que vocês fazem uso disso? Vocês já fizeram uso desse espaço? Não fizeram? Pretendem fazer? O que pode ter num sarau? Será que o sarau é só poesia? É só alguém indo lá na frente e falar? Ou de repente pode ter música, alguém tocando um violão,
alguém fazendo batalha de rap, batalha de rima, alguém fazendo uma cena de uma peça de teatro ou uma cena circense. Enfim, será que cabe tudo isso em um sarau? Né? Desenhos, quadros, pinturas, enfim, será que tudo isso cabe? E qual a importância de ter um sarau dentro da escola para vocês? Tem importância? É necessário? Não é necessário? Precisa ser necessário para ser importante? Pensem nesses pontos, escrevam e mandem para mim o que vocês acham do que seria um sarau e como vocês organizariam esse sarau na escola de vocês. Tá bom? Vocês podem escrever para esse poema. Para esse poema é ótimo, né? Vocês podem escrever para esse e-mail. Vocês viram que é uma diferença, né? Oficina de poesia.dio@gmail.com. Aquele outro que tinha um underline no lugar do ponto, não foi possível fazer uso dele. Então a gente vai usar esse aí, tá? Oficina de poesia.dio@gmail.com. Naturalmente, como eu falei nos nossos outros encontros, a questão relacionada a como vocês como vocês fariam um sarau é uma proposta, tá? Mas vocês também podem mandar um e-mail falando do que vocês acharam desse encontro, dessa relação de poesia, de escola, de ensino, de nota, de leitura de livro, porque vai cair na prova, a leitura de alguma coisa que está fora da escola, quando há prazer na leitura e quando não há essa proximidade da poesia com algo que tem a ver com a nossa realidade, né? Como é que isso funciona para vocês, como é que vocês pensam sobre isso. Todos esses pontos que vocês quiserem falar sobre, escrever sobre, vocês podem enviar para esse e-mail, lembrando que é oficinadepoesia.dio@gmail.com. Vocês podem enviar e aí, naturalmente, eu vou responder na medida do possível para a gente trocar ideia sobre esse assunto específico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse encontro também e espero vocês no próximo para a gente discutir mais um assunto a respeito de poesia, caminhos e diálogos. É isso. Um abraço, até a próxima.